Então vamos ao nosso vídeo de hoje falando dos Correios, né? Se inscreva no canal, não deixe de fazer parte da família Mr. M dos concursos. Sobre o que você vai falar, Mr. M, nesse caso aqui de hoje? Sobre as notas empatadas. O que nós temos aqui das notas empatadas, gente? Que essas notas, então essa nota que você vê resultado dos Correios, tá? Tô trazendo aqui a opinião, sempre o nosso jornal é com opinião, meu canal é um jornal com opinião, mas com lucidez, tá? Se você discordar, coloque aqui, eu não sou o senhor da razão. Mas eu já estive desse lado, então tudo que eu trago que é útil, eu trago para vocês. Então, primeira coisa que a gente tem, não é ser pessimista, mas hoje, a nota que você tem, a classificação que você tem lá no resultado, do concurso, por exemplo, com um candidato aqui, né, na tela, 52 pontos, está em 753 na ampla concorrência. Essa colocação é 753, mas pode estar empatado com 30 pessoas. E se nós tivermos... Só tomar um café aqui, porque hoje o vídeo é maior, eu estou fazendo uma coletânea de vídeos hoje. Então, se a posição é 753, se você tem 30 empatados, então a posição melhor depois dos empates é 753. Mas você pode ficar em até 782, se tem 30 pessoas empatadas. Então, por isso assim, gente, olha, não é querer apavorar, mas essa posição que aparece na sua classificação de candidato nas listas ampla concorrência, habilitado lá ou classificado, seja como aparecer, né? Eu não sei essa diferença, se tem realmente, talvez, dentro das vagas ou apenas habilitado. Então, essa condição aqui vai mudar para pior, ou na melhor das hipóteses vai se manter igual. Pode acontecer sim, você empatar ali com 2, 3 pessoas e no critério de desempate você ser a melhor pessoa, ficar aí na melhor colocação. Pode acontecer sim, mas o que a gente quer deixar claro para vocês é que essa não é definitivamente a classificação final. Vai haver a utilização dos critérios de desempates que ainda não foram utilizados. É isso que a gente entendeu do edital e da maioria dos canais do YouTube que estão trazendo e falando sobre esse assunto. Não sou só eu que estou trazendo essa questão que não estão sendo aplicados desempates. Então, muita atenção nessa hora. Olha só até o comentário aqui que eu tenho de um colega, ó, o Elivelton, de um comentário, olha, o Elivelton, mas é isso mesmo, não foi aplicado o critério de desempate ainda, portanto no painel que você vê hoje da IBFC mostrando sua posição, se for a posição 2, pode ter mais 10 pessoas na mesma posição. Isso será corrigido na lista definitiva, que aí sim o critério de desempate será aplicado, exatamente. Você ainda está num critério individual, só você sabe a nota e a classificação. Depois vai ser colocado uma lista, né, com o resultado em ordem e ainda com o sorteio de desempate, com os critérios de empate, daí em ordem com os critérios já aplicados. Aí sim será a posição final do concurso, né, após recursos, após tudo. Então, gente, olha só. Num exemplo aqui, que eu falei aqui do critério de desempate, né? Critério de desempate, que não está aplicado ainda. Nós temos aqui, olha, aqui, ó. Uma pessoa respondeu aqui e eu fiz um comentário explicando esse critério de desempate, tá? A pessoa entendeu errado, por isso que eu quero que vocês entendam certo como que é esse critério de desempate. A pessoa coloca aqui, ó, se a banca está utilizando esse sistema sem desempates, então não tem uma certa inconsistência. Veja bem, eu fiz 58,5 pontos. Parabéns, tá? Não sei quem é a pessoa aqui, acho que é a Luana. Fez 58,5 pontos, foi muito bem nessa prova. E as notas variam apenas de meio e meio ponto. Então ela colocou, então temos o grupo de 60, 59,5, né? Então o primeiro com 60. O segundo é 59,5. O terceiro é 59 e o quarto 58,5, onde eu me enquadraria. E só que eu estou em nono, então algo está errado que não está certo. Então aqui eu vou explicar, né, essa dúvida que acho que é da Luana, que na verdade não é assim o critério de empate, tá? O empate não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, não é assim, não é, tá? É só na posição que fica empatado. Depois, se você tem 3 pessoas empatadas na primeira colocação, as 3 estão em primeiro. Mas ali, a que vai ficar com 59,5, que é a quarta, ela não vai para segundo, ela é a quarta. Aí ela está empatada com mais pessoas. Olha só a minha resposta aqui para esclarecer a dúvida do inscrito, né? Que não é nem do meu canal, mas estou esclarecendo o que eu gosto de compartilhar conhecimento. Está certo, pois o empate é para a posição. Igual exemplo, 3 ficaram em primeiro com nota 60. Todos constaram colocação primeiro. E temos mais 2 com nota 59,5. Esses 2 do 59,5 vão aparecer como em quarto lugar.
E se tivermos mais 3 empatados com 59, aí vai aparecer para os 3 como sexto lugar, tá certo? Porque são 3, depois 2, 5, o próximo é o sexto, tá? Sexto lugar. E daí se tivermos 5 empatados com 58,5, que é o caso da Luana, vamos colocar assim, aí esses 5 empatados vão aparecer como nono lugar, mas ali temos o nono, o 10º, 11º, 12º, 13º. Eu coloquei 14º, mas é só até o 13º. Então aparecer para todos os 5 como nono lugar, podendo estar entre o nono e o 13º lugar. Esse é o esclarecimento como que é feito, né? O porquê que empatado. Então, naquela classificação que você está, você não sabe quantas pessoas estão empatadas com você. Então, na melhor das hipóteses, com desempate, você vai ficar na posição que está ali. Olha só o que eu trago aqui na tabela, né, gente? É isso aí que ocorre. A maioria dos concursos, então a gente está trazendo à luz isso ali. Talvez eles já colocaram o critério de desempate? Talvez sim, mas não é o que nos parece, não é o que se diz, né? Não temos o resultado definitivo, é o resultado preliminar. Então, eu acredito que não estão aplicados os empates, tá? Como a maioria vem dizendo, tá? Então, 99% de chance que é como eu estou falando. Então, quando não está aplicado o critério de desempate, que é o que todo mundo está pensando nesse concurso Correio, olha só na tela como que aparece, então, o exemplo que eu coloquei. Em primeiro lugar ficou o Joreci, o Carlos e o Eduardo, tudo fictício, com 60 pontos. Então, os 3 aparecem no seu resultado, primeira colocação. Só que ninguém sabe, isso aqui é eu sou, vamos dizer, a IBFC, eu tenho o resultado, que não tenho, é o fictício. Então, nem o Joreci, nem o Carlos, nem o Eduardo não sabem qual que é o lugar que eles estão, sabem que eles estão em primeiro. Mas eles não sabem quantas pessoas estão com eles, empatadas. Então, depois que for feitos os critérios de empate, aí o Joreci é o primeiro, o Eduardo é o terceiro, o Carlos é o segundo, sei lá, de acordo com o critério. Vamos dizer que o Eduardo é o que tem o melhor acerto em tal matéria. Então, o Eduardo, aplicados os empates, o Eduardo é o primeiro colocado, tá certo? Então, aí ficaria o Eduardo em primeiro e assim segundo, terceiro. E olha só, o quarto colocado vem o Marcos e a Sabrina, porque os dois empataram com 59,5. Então, olha só, os 3 primeiros são os primeiros lugares, mas aí quando você vai pro quarto colocado, aí já ele começa do quarto, não vai ser o segundo, porque o segundo é um dos 3 primeiros e o terceiro é um dos 3 primeiros que estão empatados em primeiro lugar. Então, o quarto é o Marcos. O quarto é o Marcos e a Sabrina, que também não sabem quantos tem empatado. Aqui eu sei porque eu que fiz, coloquei 2, tá bom? Aí esses 2 não estão empatados. Aí a sexta colocação temos com 59 pontos, 3 empatados. O Luiz, o Marlon, vamos dizer que eu fiz o concurso, fiz 59 pontos, parabéns para mim. O Fabrício, que fez 59 pontos, então esses 3 estão empatados em sexto lugar. Né? Porque o quarto e o quinto é a nota empatada e o sexto lugar tem o 59, 59, 59, 3 notas 59. Então aqui está o sexto, o sétimo e o oitavo. E aqui nós entramos na ficção do nono lugar, no caso aqui que eu coloquei uma suposta Luana com 58,5 e junto com ela a gente coloca que tem mais 4 pessoas. Então são 5 pessoas empatadas em nono lugar. Então veja, que a Luana hoje está em nono lugar, assim como o Jorge está em nono, o Cleito está em nono, o Moacir está em nono. Após serem aplicados os critérios de desempates, inclusive sorteio, se necessário for, aí vamos ver que o Cleiton ficou com o nono lugar e a Luana foi a segunda melhor colocada desses empatados e ficou com o 10º lugar. Veja que no resultado da Luana ela estava em nono, mas depois com o resultado definitivo ela ficou em 10º. Então há possibilidade sim de que o resultado que você vê lá, né, seja apenas o preliminar e que com o resultado definitivo você caia algumas posições depois de feito o desempate. Tá? Eu acredito assim, gente, quanto mais perto das primeiras colocações, menor a quantidade de empatados, tá bom? Agora, se você pegar lá 753, tá? O caso com 52 pontos, você vai ter uns 30, 40 empatados nessa posição. Aconteceu comigo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em 2010. Eu trabalhei na junta eleitoral, tá? Fiz várias eleições, então tinha muitas horas trabalhadas, que era o principal desempate. E eu fiquei empatado de 423 a 476. Tá? Com mais de 50 pessoas empatadas em 423. E saiu o resultado 423 e todo aquele número de gente. Aí depois, com os critérios de empates, eu me mantive. Fui o 423, porque eu tinha muita hora trabalhado no eleitoral, que era o principal fator de desempate, né? Era junta eleitoral, mesário, todos esses negócios eu tinha trabalhado em eleições. Então, acabei me beneficiando com isso, mas não adiantou, né, gente? Porque eu fiquei em 423. No eleitoral chamaram em média 150 pessoas, tá? Eu fiz para o Rio Grande do Sul, eram
20 mil inscritos, eu fiquei em 423 e mesmo assim não adiantou para eu ser chamado. Que é diferente dos Correios, que tem muita rotatividade, então tem uma grande chance de ser chamado, né? Não só 150 ali, eu com 423 nos Correios, no geral, provavelmente seria chamado tranquilamente. Então, trazendo para vocês a realidade do critério de desempate, né? Que é o nosso vídeo, aqui nosso vídeo cortado de hoje, que a gente traz um vídeo completo, né? Uma live completa falando de todos os assuntos dos Correios, e a gente vai ao ar, então, só sobre esse assunto das notas empatadas, um vídeo separado, tá certo? Então aqui foi o vídeo das notas empatadas, então pode ser pior do que você pensa. Então a classificação que está ali, se não for aplicado os critérios de empate, você pode cair em algumas posições, tá? Mas eu acho que quem está em cima, pouquíssimas posições. Quem está embaixo, aí sim é mais posições que pode cair. Então pode ter mais gente empatada, tá certo? Se inscreve no canal aí que a gente vai falar de um outro assunto que vai ao ar apenas no completo. Se você está assistindo um corte, busca aqui no canal que a gente tem o corte falando de outras questões. Vai embora! Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Extreme dos concursos.